Muito bem, continuando a nossa série de 5 minutos, dessas mensagens, eu quero continuar falando sobre isso, abrir a boca em fé. E no último encontro nosso, eu li um texto base fundamental para isso, que Jesus está ensinando aos seus discípulos o processo da verdadeira fé, como funciona. Alguém lembra? Você lembra lá em Marcos 11, quando Jesus ele amaldiçoou uma figueira? E no dia seguinte os discípulos passam com Jesus e veem que a figueira havia secado, eles ficaram impressionados. E em cima disso, Jesus então começa agora a ensinar esse fundamento da crença sendo declarada, daquilo que está no meu coração, porque eu creio da palavra e eu declaro aquilo que eu acredito da palavra. Então, Jesus falou para eles, vocês têm que ter essa fé, no verso número 22, do tipo de Deus. Que fé é essa do tipo de Deus? Que é aquela que nós acreditamos e declaramos aquilo que nós acreditamos dele, da sua verdade. Então no verso 23, eu quero voltar a ler, para você ter essa ideia como funciona, porque aqui está sendo declarada a força. Jesus, nesse verso, ele fala da força da boca expressando o que crê. Veja, verso 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ou você vai ver aquilo que você disser. Porque a ligação é coração crendo, a boca põe para fora essa declaração, como eu falei anteriormente, ela acaba produzindo, ela libera o poder de Deus para a produção daquilo que nós acreditamos da verdade. Então, eu quero te dizer algo para você pensar, e nessa série muitas coisas vão ser ditas para você pensar a respeito da sua vida. O que você tem feito com a sua boca? Você tem entregue a sua boca para o quê? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Que tipo de palavras tem saído da sua boca? Porque veja, o que sai da sua boca e da minha boca acaba sendo aquilo que está dentro de mim. E veja, se eu não alinhar as minhas palavras àquilo que eu acredito da verdade, que é a Bíblia, tem alguma coisa errada, não vai funcionar. O que vai funcionar para trazer resultados do reino de Deus na minha vida é quando eu começo a alinhar a minha boca com aquilo que eu acredito de Deus. Mas imagina, eu acredito em Deus numa situação, porque está escrito na palavra, aí eu digo aleluia e tal, aí eu saio no dia seguinte, eu já estou dando uma declaração negativa. Eu já estou dizendo, rapaz, a minha situação está pior, meu Deus do céu, eu não sei. Olha, realmente eu não vou perder, isso não vai acontecer e tal. Olha só o que eu estou tirando da minha boca. E isso acontece sempre, gente. Percebe só? A gente acaba falando coisas negativas, a gente acaba concordando com coisas desse mundo, situações destrutivas e tal, e a gente nem para pensar que nós estamos dando declarações que vão cortar a verdade da palavra, que vão limitar o poder de Deus. Ora, se eu digo que eu acredito em Deus, que Ele dará solução sobre algo que eu vivo, mas eu no dia a dia acabo dando declarações de que a minha vida está pior, não aguento mais isso. Você vê que você está cortando, você não entende que você não está liberando aquilo que verdadeiramente você acredita? Então é um treinamento, é uma escolha que nós precisamos fazer. Se de fato, preste bem atenção, se de fato Jesus falou, se você crê, se de fato você está crendo que Deus te dará vitória, porque Ele te deu uma palavra, Ele empenhou uma promessa, Ele disse algo, você tem que escolher declarar isso sobre a sua situação. Sei que muitas vezes não é fácil contra um sentimento, né? Um sentimento de desânimo, um sentimento estranho, de que parece que a gente não vai decolar. Isso tudo que acontece contigo, acontece comigo também, mas você tem que aprender a ter esse treinamento, a escolher, a declarar em frente ao maior desânimo ou a situação pior que você esteja enfrentando, o que Deus tem a dizer, porque eu creio, e declarar isso sobre a situação. Declaração é algo que governa a nossa vida. E é isso que eu quero estar falando nos próximos programas sobre a importância da nossa boca, porque ela não só controla a nossa vida, mas ela governa a direção que a nossa vida ela vai seguir à frente, ok? Então, olha só, curta aí o nosso vídeo, não deixe de você se inscrever no canal, isso aí é muito legal, e também não deixe de deixar um comentário aí
porque no final desses nossos programas eu estarei respondendo algumas perguntas.